Olá, meus amigos. Hoje estamos aqui com vocês, para fazer uma simples, mas de coração, homenagem aos 25 anos aí do nosso clube de xadrez, que vem fazendo história desde 1997, quando foi fundada, quando foi criada, com a ideia aí do nosso amigo Júnior, por intermédio do nosso saudoso Rodinei, e também idealizada junto com a nossa querida Beatriz, que por sinal ela tem uma história muito linda junto à nossa família, que ela ajudou muito ao início da carreira da minha mãe, junto com o Rodinei também, uma pessoa excepcional que ajudou a carreira da minha mãe a deslanchar como professora do município também. E eu, na época, em 97, eu tinha meus 10 anos, nunca ouvi falar em xadrez. Aí, a partir do momento que eu entrei na prefeitura, estou há 16 anos na prefeitura, que eu conheci nosso amigo Maurides, que é um dos maiores incentivadores desse esporte, um esporte que não é de contato físico, mas é um esporte que é de contato intelectual, conhecimento, ajuda, agrega na cultura, agrega no conhecimento, no desenvolvimento da pessoa. O esporte é um esporte que por muitas vezes não é reconhecido no município. A gente até fica entristecido com isso, porque muitas pessoas não sequer julgam como esporte o xadrez, mas é uma das mais belas modalidades que nós temos aqui e, por sinal, uma das mais premiadas que nós temos aqui no município hoje. Conquistou prêmios nacionais, internacionais, mundial. Inclusive, a minha prima, a Mitzi, ela agora, recentemente, ela veio disputando aí, conquistando prêmios internacionais. Entre outros, nossos vários atletas que se destacaram, que conquistaram o seu espaço nesse esporte. Então, eu quero parabenizar e incentivar as pessoas que pararam, que retornem. E quem nunca começou, porque é um esporte que desenvolve habilidades, desenvolve o raciocínio, desenvolve a capacidade mental de montar estratégias para a vida, porque a nossa vida ela é toda feita, ela é um jogo, e para que a gente viva muito bem, a gente tem que cada dia traçar as estratégias. E o jogo do xadrez nada mais é do que um jogo de estratégia, um jogo de raciocínio e principalmente de concentração. Então, quero parabenizar desde o seu começo e agradecer muito ao Maurides, principalmente, uma das pessoas que mais luta, e eu conheço muito bem essa luta dele, entre outros que lutam para que esse esporte não fique esquecido. Da forma dele, ele consegue patrocínio, da forma dele, ele consegue incluir pessoas no esporte, nos campeonatos. Muitas vezes a gente tem a dificuldade, o município tem a dificuldade em ajudar, mas sempre quando é possível o município está ajudando. Nós temos um compromisso de incentivar, não somente incentivar, mas de ajudar os nossos jovens a participar desse esporte. Então, parabéns pelos 25 anos, parabéns por essa história, uma história que ela veio sempre constante e aumentando. Ela sempre uma história que veio premiada durante os 25 anos. Então, não é para qualquer um manter 25 anos um esporte no top. Então, a gente quer agradecer e parabenizar por esse feito. Infelizmente, nós tivemos a pandemia aí que deu uma dificultada na vida, até aprendemos aí a jogar virtual,
tivemos que aprender o jogo virtual e isso daí foi muito importante também para desenvolver mais uma habilidade dentro desse esporte que não parou na pandemia. O futebol parou, o vôlei parou, o basquete parou, mas o xadrez não parou, porque além de tudo você pode estar trabalhando ele de forma virtual, de forma online. Isso também veio mais um ensinamento que veio durante essa pandemia. Então, parabéns, que Deus abençoe, que continue dando muito frutos ao município, que continue rendendo muito orgulho à nossa querida Pirei do Sul. Esse clube que é pequeno na quantidade de gente trabalhando, mas é monstro nos seus feitos e na sua qualidade e no seu trabalho. A minha história no xadrez piraiense, que eu tenho orgulho de fazer parte e também de dizer que fui um dos primeiros piraienses que iniciaram lá no começo, quando nem havia ainda o clube de xadrez. Então, naquela época, eu aprendi a jogar xadrez com o seu Pedro, ia na casa dele e penso que, pelo que eu me recordo, naquela época nós nos reuníamos nas casas e praticávamos os jogos, né? Na sequência, penso que foi por vontade do Maurides e do Júnior que teve a inauguração do clube de xadrez da cidade, né? E eu tive a honra e também a oportunidade de, naquela época, jogar com o campeão brasileiro de xadrez, que era o Jaime Sunier. Então, eu penso que foi um grande marco na minha vida, tanto é que até hoje eu ainda pratico um pouco, não como naquela época, mas de forma mais restrita, né? E também sou um grande admirador da modalidade. O xadrez nós começamos a aprender a jogar. Eu lembro muito bem com o meu amigo da época de escola, de sala de aula, né? O Marco Sioff. Então ele me convidava para ir na casa dele, a gente ia lá treinar, fazer estudos de matemática, eu era bom na matemática. Então a gente passava junto os estudos dos problemas, tinha que para enfrentar as provas do professor Robert naquela época, né? Então nos intervalos ele me ensinou a jogar xadrez, o Marco Sioff. Só que logo eu já estava ganhando dele, né? Aprendi, já estava ganhando. E na sequência o Carlos Bolivar, né? A gente jogava junto também. E daí surgiu o Maurides, né? Nos dando aula ali para valer. O seu Pedro, né? Que hoje está em Ponta Grossa. Daí que com o tempo a gente foi evoluindo. Eu tinha a barbearia há mais de 30 anos, né? Nós criamos uma salinha na antiga barbearia para montar uma mesa, tabuleiro, né, relógio de xadrez, para que a piazada aí que gostava de xadrez tinha um ponto para jogar. Então lá o Michael, que é o meu filho e meu colega de trabalho hoje na barbearia, foi, né, um dos melhores jogadores de xadrez de Piraí e consequentemente a minha filha Casey também aprendeu a jogar xadrez. O meu sobrinho William foi também um dos melhores jogadores de xadrez. Então a família Ribeiro teve uma evolução muito grande aqui em Piraí-do-Sul com relação ao xadrez. Então quando alguém vai na minha casa e vê aquele monte de troféu lá na estante e medalha, então é da família dos Ribeiro, né? Que soma lá o William, soma a Casey, o Michael, eu mesmo. E eu lembro de uma passagem que é interessante comentar rapidamente, que a Casey se inscreveu num torneio de xadrez, né? Que era para o domingo, e no sábado ela foi com as amigas num sarau, numa festa, né? Então, outro dia cedo, ela não queria jogar xadrez, né? Não, eu tô cansada. Eu falei, então por que você fez inscrição? Fez inscrição, vai ter que ir. Veio chorando jogar xadrez e, no entanto, ela foi campeã. Posteriormente, representando o Piraí nos Jogos Escolares Estudantis do Estado do Paraná, em equipe, né? A equipe da Casey foi campeã paranaense naquela faixa etária dela. Então, o Michael e o Serginho, aquele pessoal, o Paulo e tal, se não me engano, foram vice-campeão, né, do clube de xadrez. E então a família Ribeiro realmente contribuiu.
E eu tenho até hoje a mesa que eu gosto de almoçar, na minha casa, eu e minha esposa, é a mesa do xadrez. Então se abre as duas gavetas, está lá até hoje, as peças de xadrez estão na mesa que eu e minha esposa almoçamos. É só botar o tabuleiro em cima, o relógio e achar um parceiro de xadrez para jogar. Então estamos correndo atrás disso. E posteriormente, aí nós temos que destacar as autoridades de Pires do Sul, na época o prefeito Rodo, a secretária, na época, a Beatriz, de Esporte, Cultura e Educação. E a partir daí, o Maurides, com toda a sua vontade e amor pelo xadrez, fundou o clube e nós, lógico, contribuímos. E o ponto máximo de tudo foi quando o mestre internacional de xadrez, o Sunier, participou aqui em Pires do Sul, onde eu, junto com os outros amigos aí, o Maurides, o Maico, o pessoal, participamos jogando, lógico, contra o Sunier. Todo mundo perdeu, mas foi uma oportunidade de enaltecer o quanto é importante o xadrez para que as pessoas possam realmente refletir e pensar antes de fazer alguma coisa. Então, o xadrez ajuda de todas as formas na prevenção de tudo e prepara para a vida. O xadrez traz uma maturidade para o pessoal que, ao invés de ficar 24 horas por dia em celular, em computador e tal, ele vai se dedicar em alguma coisa que vai servir para a vida dele. Falar da história do clube de xadrez, falar da minha história com o clube de xadrez, falar de quando eu aprendi a jogar xadrez é algo para mim muito importante. Fez parte da minha infância jogar xadrez. Comecei com um pouco mais de 7 anos, ainda com meu pai me ensinando os movimentos. Claro que naquela época não se tinha muito material e tampouco muito interesse também. Mas aos poucos fomos aprendendo, meu pai e eu, um pouco mais. E nesse período de aprendizagem, tanto como aluno, meu pai como professor e também aluno de outros tantos, tivemos vários professores de xadrez. Fomos descobrindo que existiam vários jogadores. O tempo foi passando e essa paixão foi aumentando. Conhecemos assim, então, como eu disse, várias pessoas. Conhecemos o Carlinhos Bolivar, que nos deixava jogar na loja, ensinava alguma coisa. Depois o seu Pedro. E fomos descobrir até dentro da família. Descobri meu tio, que jogava xadrez também, e tão perto, e ao mesmo tempo não sabia que ele jogava. Fomos fazendo várias reuniões, aumentando, e isso foi nos dando muita disciplina e muito amor pelo esporte. O xadrez tem uma parcela muito importante na formação do caráter, não só na parte de educação, não só no que se cria de glamour do xadrez, mas ele, como todo esporte, a disciplina, o caráter, ele é transformador. Acho pouco provável que uma pessoa passe pela experiência de jogar xadrez de verdade e não traga para a vida grandes lições. Lembro que nos reuníamos no salão, com o Maurides, com Carlinhos, com o Sérgio, com o Paulo Brizola. Não lembro ao certo a data, nem quando começou o clube. Mas foi uma luta, sem sombra de dúvida, muito grande, e o maior guerreiro dela foi o Maurides. Um exemplo, tivemos pessoas que lutaram bastante por esse clube, sem sombra de dúvida. Tivemos o Maurides, como eu disse, professora Beatriz, professor Hélio Saldanha, que seu pai dá o nome, empresta o nome ao clube, e a Dona Vera, saudosa Dona Vera, de que tanto lutou pelo clube de xadrez. Várias pessoas passaram pelo clube, e ele está aí, 25 anos. O que dizer desse clube, que passa tanta gente, que ensina tanta gente, que molda o caráter de tanta gente? Sou um fã desse trabalho, mesmo hoje ausente do clube e distante das modalidades, dos eventos e dos campeonatos, sinto saudade. Vários momentos marcantes. Lembro de ter jogado com o grande mestre Sunier na inauguração formal do clube, onde teve uma simultânea. Lembro de vários campeonatos, lembro de ter tido sucesso, lembro de derrotas com muito carinho, e porque serviu de aprendizagem para a vida. Grandes adversários, grandes amigos que se tornaram. A vida é muito engraçada. O tempo passa, mas a história fica. E eu gostaria muito que essa história do clube de xadrez fosse repetida por várias e várias gerações.
E eu acho que é isso. Deixar aí o meu parabéns ao Maurides, que é o maior guerreiro, sem sombra de dúvida, o maior guerreiro do Clube de Xadrez. E é um destaque não do nosso município, mas do nosso estado, que está do nosso país. Obrigado pela oportunidade de agradecer. Comecei no Clube de Xadrez em 2002, um pouco por influência em casa mesmo. Minha irmã já participava do Clube de Xadrez. Pude presenciar um pouco ela jogando junto com meu pai e nisso eu fui desenvolvendo interesse. Inicialmente comecei no clube, então ainda participava da categoria sub-14, então foi um ano até que, para a primeira adaptação, né, consegui conquistar algumas medalhas já de início. E depois, até pela idade, já caí no absoluto, que para mim foi uma experiência fantástica, pelo fato de já disputar, já começar a jogar com os maiores enxadristas de Pirei do Sul, né? Eu pude participar também dos primeiros Jogos da Juventude já em 2002, em Cascavel, então, lógico, foi uma experiência inicial. Aí passei por mais uns Jogos da Juventude em 2003, até o próximo em 2004, que foi em Maringá, onde eu pude ser medalhista, onde eu conquistei uma medalha de segundo e outra de terceiro lugar. Né? O Clube de Xadrez, para mim, sempre representou uma família, porque desde que eu vim aqui eu sempre fui muito bem acolhido, né? Eu acabei fazendo disso a minha vida. Eu acho que a gente se dedicava de segunda a quinta-feira treinando. Na época tinham muitos torneios também que aconteciam aos finais de semana, então era praticamente a semana inteira em função de xadrez, né? Isso por paixão, por amor e dedicação. Então isso fez parte da minha vida. Eu acho que eu desenvolvi muito da disciplina que eu tenho hoje, eu desenvolvi aqui dentro do Clube de Xadrez, né? Acho que isso sou muito grato ao Maurides, porque sempre foi algo que ele instaurou em nós, algo que ele sempre cobrou. Passei excelentes momentos aqui, como eu já disse, momentos de parceria, né, momentos de felicidade, épocas de jogo, épocas de viagem, eram os momentos que a gente ficava, né, somente a galera do Clube de Xadrez juntos. Isso daí também foi muito bacana, foi uma experiência muito forte. Infelizmente eu acabei também indo embora de Piraí cedo e depois envolvendo com outras responsabilidades de vida e acabei me distanciando um pouco do clube, mas uma coisa é certa, eu nunca deixei de ter o amor e a paixão pelo esporte e a consideração pelo Clube de Xadrez e pelo Maurides, né? É algo que eu levo até hoje comigo. Eu já até tive algumas conversas e quero voltar a participar do clube, agora que eu estou de volta, quero voltar a contribuir. Eu acho que tem muito que a gente fazer ainda pelo esporte Pirei do Sul para manter essa chama sempre acesa, né? Porque é completamente louvável a dedicação que o Maurides tem em relação ao xadrez Piraí, né? E a gente precisa que isso, né, continue. Falando um pouco como foi os Jogos da Juventude em Maringá, né? Como que foram as medalhas. Então a primeira, ela veio de terceiro lugar na categoria Relâmpago, que era o meu forte na época, né? Era o que eu mais gostava de jogar, o que eu mais me entregava. Tinha algumas artimanhas no jogo. Então eu consegui, né, entre as últimas rodadas, conquistar o terceiro lugar. Tiveram várias partidas também que eu consegui virar o jogo. Acho que até o apelido saiu na época de bruxo, porque pelo menos acho que 50% das partidas eu estava com elas quase que direcionadas a perder, né? E mesmo assim eu consegui reverter a situação e sair com a vitória, né? Infelizmente a gente não conseguiu ficar entre os três naquele torneio, né, que era o que a gente mais queria, porque devido ao tamanho do município, devido ao tamanho do Clube de Xadrez, um terceiro lugar para nós era uma medalha de ouro, né? Era algo para nós completamente louvável. Mas mesmo assim, ainda pelo menos consegui sair com 2 medalhas individuais. Eu descobri o xadrez mesmo antes de aprender a mexer as peças. Eu já tinha visto um noticiário no Fantástico, se eu não me engano, no Jornal Nacional, mas achei interessante na época o documentário, mas eu não, como que eu posso dizer, não tinha ideia do que era o xadrez, né? Imaginava tipo jogos de dama, né? Mas passando o tempo, eu conheci um amigo meu, o Reinaldo Bueno, que me apresentou no ano de 1992. Ele me apresentou o xadrez, né? Ele não tinha com quem jogar. Ele tinha vários amigos, mas irmão dele e alguns amigos mais velhos que ele, que jogavam com ele, né? E ele já vencia todos eles, né? Não tinha adversário, né?
Ele me ensinou, em 1992, os primeiros movimentos, né? E daí eu procurei mais alguns amigos, o José, que eu lembro, deixa eu ver se eu lembro mais, o Marcelo, o Sidney. Era uma galera lá. E comecei a ensinar eles os movimentos, né? E eu mesmo continuei estudando, pesquisando em biblioteca, procurando livro, se aperfeiçoando. Primeiro nós conhecemos o seu Carlos, né? O seu Carlos foi o primeiro que nós conhecemos, não vou lembrar agora por intermédio de quem, mas eu lembro que foi com ele o primeiro que nós joguemos. Se demos bem, fomos lá em 3, eu, Reinaldo, não, 4, eu, Reinaldo, Marcelo e o José. Daí que ele falou, ó, preciso levar vocês jogar lá no Seu Pedro. Mas antes disso, nós jogamos na casa do Maurides, né? E fizemos um torneinho rápido ali, não lembro como que era o formato. Eu lembro que era eliminatório, um jogava do melhor de 3. Daí mais tarde nós jogamos no Seu Pedro, né? Eu lembro até hoje, né, que foi um empate, nós jogamos 4 partidas, terminou 2-2. Quando fundaram o clube, né, em 1997, o Maurício tinha esse sonho, sempre falou para nós, e a gente achava difícil, porque o xadrez é difícil no Brasil, e uma cidade como Piraí, era difícil a gente imaginar que um dia a gente teria um clube de xadrez, né? Até que em 1997, acho que no mesmo ano, foi feito o primeiro torneio municipal, né, de Piraí, que eu tive a honra de participar e ser campeão, né? Que acho que a lembrança mais feliz que eu tenho é de fazer parte dessa história de ser o primeiro campeão, né? Porque a gente já ama o que faz, aquele esporte que você pratica, né? E daí você ser campeão naquilo, né? Bom, eu recebi da mão do Maurides um convite para participar do Hall da Fama do Xadrez, e para mim foi surpreendente, porque eu não imaginava assim, não me colocava nesse lugar, né? Eu sei que tem muitos outros jogadores relevantes, e para mim foi uma surpresa para mim mesmo. Eu fiquei muito feliz, muito contente, não me acho merecedor de estar entre esse pessoal. Infelizmente tem pessoas que já se foram, né, que talvez merecessem mais, né? Mas eu acho que tudo, se eu recebi, porque me deram um devido valor, e isso que importa, né? E fico muito feliz nas pessoas que me elegeram para estar entre esse pessoal aí, que não é fácil estar entre esse pessoal aí. Quero deixar a minha homenagem ao Clube de Xadrez Piraí, esse clube que está no meu coração, esse clube que nasceu no mesmo ano que eu. E quando eu entrei no clube foi 2011, eu lembro do primeiro torneio que eu joguei, foi o Marama, o Maurício me chamou para jogar. E tenho muita saudade do tempo que todo mês era uma viagem para um torneio diferente, a equipe, todo mundo bem louco por xadrez jogando. Tenho muita saudade desse tempo e trago até hoje todas as experiências, todas as vivências com o pessoal, sou muito grata, fazem parte de mim. Eu faço parte do Clube de Xadrez Piraí, e o Clube de Xadrez Piraí faz parte de mim e vai continuar fazendo parte sempre. Então eu sou muito grata mesmo a todo mundo que conheci, que conheço, e que a gente siga em frente. Parabéns, Clube de Xadrez Piraí do Sul! Sempre que eu penso no xadrez Piraí, eu penso nele com muito carinho. Porque não só me ajudou no quesito do xadrez, me ajudando a ir para torneios, e ele me fez evoluir muito no xadrez também, mas também como pessoa, assim, no sentido de que eu conheci muitas pessoas boas, pessoas incríveis, convivi com muitas delas em torneios e brincamos, rimos juntos, compartilhamos bons momentos, principalmente, foi isso que o xadrez Piraí trouxe. E tem um lema dele, inclusive, que diz, né, mais do que uma equipe, uma família. E eu acho que é isso que representa realmente o clube. Todos ali formam uma família. Eu guardo todas as pessoas que eu conheci no xadrez Piraí com muito carinho. E o clube me ajudou a evoluir muito em todos os sentidos.
E quando eu descobri também que eu ia receber uma homenagem dele, eu me senti afortunada. Porque não só pelo fato de ser uma homenagem por aquilo, um reconhecimento até por aquilo que eu consegui, mas também por ser do Xadrez Piraí, por ser algo que representa muita coisa pra mim, que é algo que eu admiro muito, um clube que sempre estava me ajudando, e eu gosto muito do Maurício também. Receber uma homenagem de pessoas que eu gosto tanto foi o que me fez sentir mais honrada, principalmente. De fato, eu não lembro a data precisa de quando eu iniciei, né, quando eu aprendi a jogar xadrez. Mas foi tempos antes da fundação do clube. Eu lembro que lá no salão do Maricelso, salão do cabeleireiro, lá do Maico do Maricelso, os amigos se reuniam para fazer, né, para brincar, fazer um xadrezinho lá amistoso. E eu praticamente era o único que não sabia jogar. Então eu via eles jogando, meu irmão inclusive jogava lá, eu achava interessante, mas não sabia, eu sabia só jogar dama. Até que um dia eu pedi para um dos amigos lá, o Vinícius Folador Auer, eu pedi para ele me ensinar, e ele me ensinou a mexer as peças ali, mas, né, eu aprendi, tive uma dificuldade, claro, né, como todo mundo tive dificuldade para aprender a mexer e movimentar o cavalo, né, fazer um L maiúsculo, fazia tudo errado, né, mas com o tempo eu aprendi pelo menos a mexer as peças. Né, na época existia assim, pessoas assim, que eram da elite, né, que era o Maurides, o Paulo Brizola, o Carlos Bolivar, o Seu Pedro, e eles eram as nossas inspirações na época. Né, a gente queria chegar a ponto de estar no nível deles e quem sabe ter, né, uma possibilidade de ganhar, né, ter uma vitória sobre eles, mas era muito difícil, porque eles eram, né, na época, assim, estavam muito além da gente. Mas quando o Maurício comentou que viria um grande mestre para fazer uma simultânea na inauguração do clube, eu achei aquilo fantástico. Né, eu não participei da simultânea, mas estava no mesmo local ali. Eu pude estar perto do grande mestre, né? Inclusive até o Carlinhos Bolivar, que estava jogando, ele pediu para que eu anotasse a partida dele, então eu fiquei junto ali. Participei indiretamente daquele evento, mas estava ali. Então eu participei da fundação do clube. Nesse mesmo ano, de 97, a gente foi selecionado, eu fui um deles que foi selecionado para jogar nos Jogos da Juventude do Paraná. Foi em Cascavel. Então, na época, fui eu, o Maicon Ribeiro, o Ed Carlos, o Fábio Ferreira, o Mauro Coques e o Vinícius, o mesmo que me ensinou. E a gente foi para lá, né? Mas foi uma questão mais assim de aprendizado mesmo. A gente foi para conhecer, porque realmente a gente estava iniciando, todos estavam iniciando no xadrez também, né? E foi muito interessante. No ano seguinte a gente já foi selecionado também para jogar os jogos escolares. E a regional era aqui em Piraí do Sul. Daí na equipe era eu, o Ed Carlos, o Cleito Facine e o Éder Hentz. E curiosamente a gente acabou ficando em segundo lugar, a gente foi vice-campeão aqui no coletivo, né? E isso foi realmente assim, algo que assim, eu particularmente não esperava, apesar que daí a gente já estava uma trajetória assim, já estava evoluindo bem no xadrez. Bom, com relação ao xadrez interno, xadrez aqui de Piraí, eu lembro que quando eu participei, o primeiro campeonato que teve aqui, eu fiquei em antepenúltimo lugar. Eu só fiquei na frente de uma pessoa que não jogou, foi uma pessoa que não veio jogar e o outro que desistiu, acho que na segunda rodada. Então, ou seja, eu fui o último lugar. Mas logo no próximo torneio, em um período menor até de tempo, eu acabei ficando em terceiro lugar no Piraiense. Então achei assim que era uma coisa que estava existindo uma evolução. O meu sonho era ganhar um troféu. Jamais esperaria que o primeiro troféu da minha vida era no xadrez. Foi no xadrez. Bom, todos os outros foram no xadrez também, mas assim, eu realizei um sonho também no xadrez, porque eu queria, porque assim, quando você se envolve no esporte, eu acho que a recompensa é você ter um troféu, uma medalha. Eu queria um troféu e eu não conseguia, apesar de eu achar que jogava bem os outros esportes, mas o troféu veio no xadrez, então isso também foi mais algo que me impulsionou a continuar no xadrez. Assim, acho que o ápice do nível de xadrez assim, que a gente conseguiu participar de um torneio foi em 2014, que a gente foi em Caxias do Sul, onde o Magnus Carlsen estava jogando, campeão mundial. E assim, aquilo foi extraordinário, porque não estava só ele, estava a elite do xadrez mundial,
estava lá, né? Então tinha jogadores do mundo inteiro e a gente estava lá, no meio, né? Participando, né? Inclusive o Maurides teve a oportunidade de jogar com o Magnus Carlsen, né? Numa simultânea, e aquilo assim é fantástico, ver assim, como para uma pessoa que joga futebol, é como se o Pelé estivesse jogando no mesmo torneio, é uma coisa fantástica, fantástica. É só quem vive isso que sabe o quanto isso é importante. E a gente teve a honra, né? O Maurides, inclusive, pegou o autógrafo dele no clube de xadrez nosso. Hoje tem uma camiseta com o autógrafo do Magnus Carlsen, tem fotos. A gente, assim, o clube de xadrez hoje tem um arsenal de coisas assim que é inimaginável. Se for fazer uma comparação com qualquer outro esporte, eu acredito que na região ninguém tenha tanta coisa assim importante quanto o clube de xadrez de Piraí tem, né? O Clube Hélio Saldanha. Em qualquer lugar que for, seja no Paraná e seja no Brasil. Hoje tem pessoas representando, assim, hoje teve campeão em quase todas as faixas de idade, campeão paranaense. Hoje a gente tem a Mitz, inclusive, que, né, ela está despontando internacionalmente também. É uma menina fantástica, só está evoluindo. Acredito que o céu é o limite para ela. Então, quem vê de fora o clube de xadrez fala assim, nossa, 25 anos e tal, mas não sabe o trabalho que isso aqui já teve para ser o clube de xadrez de Piraí do Sul, né, o Clube Hélio Saldanha. Claro, sempre a linha de frente o Maurides atuando aqui, eu acompanhei todas as glórias e todas as dificuldades que o clube teve, isso não tenha dúvida. Sempre foi assim, muito intenso. A gente já passou, se for somar todas as horas que a gente já passou dentro desse clube aqui, dá uma vida. Né, dá uma vida de uma adolescente, porque a gente já passou muito tempo aqui, sempre planejando, sempre tendo uma ideia, sempre se ajudando nas dificuldades, né? Como disse, né, o Maurides, que é a linha de frente aqui, né, ele tem que tirar o chapéu para ele, dar todo o mérito, porque sem ele isso aqui não existia. Né? Poderia ter iniciado, mas ter morrido na casca. A gente sempre ouvia assim, né, Piraí é terra da amizade, Piraí terra da amizade. Bom, talvez até foi, mas Piraí hoje é terra de xadrez. Eu sei disso, eu já vi isso, eu já escutei isso sem eu ter mencionado. Então eu acho interessante, acho bem bacana que Piraí está sendo lembrado de uma forma diferente. Né? Tem um motivo, é um trabalho sério que está sendo realizado. Sempre foi realizado dessa forma, sempre sério e sempre despontando. Né? Aonde vai, sempre com todo o respeito que a gente, né, mantém com os atletas, com todo mundo que participa, né, que esteja envolvido com o xadrez. Eu digo assim, muitas das vezes, se não fosse patrocinadores também a gente teria dificuldade para fazer algum torneio. Então eu quero também agradecer aqui em especial todos que patrocinaram o xadrez desde a fundação do clube, de alguma forma, direta ou indiretamente, teve a sua participação. Eu sou daqui de Piraí, me criei aqui. A gente precisa de algo que realmente faça a Piraí crescer, seja de alguma forma. Xadrez alavanca Piraí, faz muito tempo. Acho que é necessário que isso seja enxergado não só aqui dentro do clube, mas para fora também. Piraí realmente ele é destaque nessa modalidade. Acredito que ele vai continuar sendo, né? E eu espero, assim, como falei, que se eu possa contribuir, eu vou contribuir sempre que puder. Deixo aqui a minha homenagem aos guerreiros de antigamente, né? Que era Bolivar, o Maurides, Paulo Brizola, que são os que eram os motivadores, eram as pessoas que realmente a gente queria ser igual a eles. Também deixo minha homenagem aos novos também, que estão iniciando e que eu tenho certeza que vão despontar, porque aqui entrou dentro dessa sala aqui, a criança realmente se transforma. Então eu espero que o clube de xadrez continue sempre vivo, né? Isso é uma das coisas que a gente mais pensa, que se perpetue ao longo do tempo, que a gente possa estar participando e que também, para quem não conhece o clube de xadrez, venha conhecer, venha participar. É muito interessante. Não é, entenda o seguinte, não é algo elitizado. Isso aqui é para todo mundo, né? Assim como qualquer esporte. Assim como qualquer esporte precisa de dedicação, não tenha dúvida. Mas isso aqui é algo excelente, muda a tua forma de pensar. Mudou a minha, mudou a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, enfim. Indiretamente você pensa assim, eu não estou usando o xadrez para isso, mas o fato de você pensar como um enxadrista faz você mudar a tua forma de ver as coisas. Eu só tenho a agradecer a um dia ter começado a jogar xadrez, ao Clube de Xadrez de Piraí do Sul, que me fez me tornar o homem que eu sou hoje.
Se eu sou o que eu sou, eu tenho certeza que muito disso veio daqui desse espaço. E eu fico muito agradecido ao Maurides por ter me convidado para fazer essa entrevista. Espero ter contribuído de alguma forma para a história do xadrez e eu conto muito com as novas pessoas que vão participar aqui do clube e espero todo o sucesso do mundo. Quando eu tinha, acho, 12, 13 anos, vi um livrinho bem básico de abertura. Comprei aquele livro, mas nem sabia o que era xadrez, nada, né? Mas daí achei interessante. Daí fui assim, aprendi a jogar o básico, né? Aprendi ali com o Zakakuri, o tempo também do Fadula, o irmão do Zaka também, né? E a gente, o Jorge ali, irmão da Casa Paulista, fui me interessando, daí fui dando umas olhadas lá no livro e daí passou o tempo, mas a gente quase nem tinha, assim, naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, né? Porque eu já comecei, assim, a pegar outros livros, comprar uns livros mais avançados, assim, comecei a gostar mesmo, né? Daí já veio o Maurides ali na loja, que foi... Maurides era piazão ainda, pequeno. Daí começamos a jogar ali na loja, lá, sempre dando uma jogadinha ali nos intervalos das vendas. Depois também chegou o seu Pedro, lá de Ponta Grossa também, pessoa muito bacana também. Começamos a jogar com ele também. Então o clube aqui, esse clube que tem hoje aqui, na verdade começou lá em casa as rodadas, sabe? Na casa do seu Pedro também. Ali ou no balcão da loja foi onde começou tudo, né? O Piraí se tornou uma grande, como diz assim, uma grande meca do xadrez, né? Hoje no Paraná inteiro conhecido e respeitado, né? Então eu fico feliz, né, que pude, como diz, contribuir assim com alguma coisa lá no começo, né? Eu hoje praticamente com 60 anos e jogo quer dizer, agora não jogo mais, né? Mas joguei desde os 12 anos de idade até uns 50 anos ainda participando do campeonato, né? E fiquei muito feliz de ser lembrado aí para esse pessoal novo que está aqui hoje, começando aí com 12, 13 anos. Então, nesse Hall da Fama, fiquei muito alegre de ser lembrado, né? Que o pessoal mais, assim, novo, né? Lembrou de mim e eu, no momento agora, parece que eu estou voltando no tempo, me transportando lá para o começo e lembrando daquele livrinho que eu peguei na mão assim e gostei e falei, puxa, como passou o tempo e como o esporte melhorou e progrediu. Então eu fico muito feliz, muito alegre de estar sendo lembrado até por vocês, talvez nem me conheçam assim pessoalmente, né, o pessoal mais novo. E muito bom, e faço em voto que vocês cada vez vão mais para frente e fico feliz de ter podido ser lembrado e colaborar um pouco com o xadrez aqui de Piraí. Tenho boas lembranças do clube de xadrez. Na época, ali nos idos de 97, o esporte em Piraí era mais vôlei, basquete e futebol. E veio a ideia, quem sabe abriríamos um lugar, um espaço para que a turma praticasse o xadrez, tivesse oportunidade de aprender, porque o xadrez é um esporte que é para todas as idades, para todos os momentos, né? E eu era secretária de esporte. Então conversamos e todo mundo ficou entusiasmado. Quem sabe surgisse esse clube de xadrez. E o Banha, vamos fazer, vamos levar ideia para o prefeito, o que é que ele acha? Fomos conversar com o Rodo. O Rodo achou excelente, uma ótima ideia, isso mesmo, vamos fazer. E o que é que nós precisamos? Então fizemos um levantamento daquilo que precisava, o básico dos materiais para começar, né? E fomos adquirindo os materiais, fomos dar fazer as mesinhas e foi o Banha que foi para Curitiba para comprar os materiais, né? Foi visto espaço no ginásio de esporte
fomos nos preparando para iniciar, e daí? Mas quem vai amarrar o guiço no pescoço do gato, né? Quem que vai dar aula para as crianças, os adultos, seja lá para quem for, quem vai assumir esse BO? Ficamos pensando, a princípio foi pensado num senhor muito interessado, que já ensinava xadrez aí para as pessoas e gostava muito. Então esse seu Pedro foi convidado, ô seu Pedro, não quer ir lá num espaço que nós estamos querendo abrir para começar um clube de xadrez e tal. Daí ele, como já tinha muitas ocupações e de trabalho e tudo, disse, eu não tenho condições de assumir isso daí. Ficamos pensando, uma outra pessoa veio a ideia, então, e o Maurides, uma pessoa bem comprometida e tudo, embora ele tivesse outras ocupações, mas ele aceitou, porque ele, indiscutivelmente, é um amante do xadrez. E ele, então, aceitou. No dia 23 de abril de 1997, foi inaugurado, então, aqui no Ginásio Esportes, o Clube de Xadrez. E já com um nome. Esse nome fui eu que escolhi. Escolhi conhecendo o histórico, né? Do meu querido professor, saudoso professor Hélio, o Hélio pai, né? Hélio Saldanha, que foi também um grande desportista, um grande enxadrez. Conhecendo a história dele, sugeri, vamos pôr o nome do professor Hélio aqui. Todos gostaram muito e ficou, né? O nosso clube de xadrez, professor Hélio Saldanha. E inauguramos o clube, foi um sucesso, vieram muitos convidados, família do professor Hélio e o Maurides assumindo aqui, se comprometendo a nos ajudar, né, que era o que a gente mais precisava. E recordo daí então, desse dia festivo, veio um grande enxadrista, o Jaime Sunier, para participar, teve festa, coquetel, jogaram, foi muito bom. E o pessoal que gosta do xadrez já se chegou aqui, né? E começou a funcionar o clube, a princípio só à noite, depois, bem mais tarde, já começou de manhã, de tarde à noite, começaram a aparecer crianças e começaram a aparecer os grandes jogadores que estavam escondidos. Aqueles anônimos que nós nem sabíamos que gostavam do xadrez, né? Começaram a vir para o clube e nós hoje, né? Então o Maurides, com toda a sua garra, né? Sua persistência, até os dias de hoje, chegando aqui com grandes campeões, fazendo assim, levando para competições brilhantes, angariando muitos troféus, que nos orgulha muito e eu fico muito feliz pela pessoa dele, meu aluninho que é do coração, né? Ele sabe disso e pela sua insistência, pela sua competência. Eu agradeço para ele, porque graças a ele hoje, olha, bodas de prata, 25 anos do clube de xadrez. E eu desejo, então, nesses 25 anos, uma boa sorte e que ele continue nessa garra ainda por muitos e muitos anos, para sempre, né? Para sempre o clube de xadrez. Ele continue. E eu quero desejar tudo do melhor para o Maurides e para todos aqueles que ainda continuam vindo aqui jogar, treinar, persistindo. Sei que as coisas não são fáceis, nós temos os acertos, os erros, as coisas dão certo, não dão, mas nós temos que ser firmes naquilo que nós queremos, firmes nos nossos ideais. E a gente que fica depois mais afastado, mas embora eu sempre acompanho as notícias, né? Acompanho, vejo quando essas meninas brilhando ali, né? Isso é muito bom. Fico feliz por tudo isso. E que Deus abençoe que esse clube de xadrez continue sempre brilhando, né? Essa estrela aí, né, do seu Hélio, continue brilhando aqui no clube de xadrez. Felicidades e eu agradeço aqui ao Maurides e o trabalho dele e de todas as outras pessoas engajadas, os prefeitos que concordaram, né, em manter, porque às vezes de uma gestão para outra, né, acaba tudo, mas aqui está continuando. O clube de xadrez está mostrando que ele é firme e ele vai continuar, com toda certeza. Parabéns. Eu, quando criança, eu aprendi a jogar o xadrez nesse tabuleiro com o meu pai. E cheguei a competir em jogos escolares, não num nível muito alto, mas cheguei a participar de algumas competições de xadrez e sempre procurei
tá jogando, tá estudando esse jogo que para mim eu acho fantástico, é um jogo maravilhoso, um jogo de estratégia, um jogo de técnica e um jogo principalmente de tática. E em 1997, eu, funcionário da Prefeitura Municipal na área de esportes, tive a ideia de montar um clube municipal de xadrez. E fui muito feliz em passar, na época, a secretária de esportes era a professora Maria Beatriz Barbosa Búrigo, e foi muito bem aceito esse projeto e demos sequência na fundação do clube municipal. E corremos com a documentação, né, toda aquela parte legal, e conseguimos inaugurá-lo no dia 23 de abril de 1997. Eu tive uma grande surpresa, né, que o clube foi batizado com o nome do meu pai. E isso nos deixou muito contentes, muito felizes pela homenagem, pela lembrança, visto que meu pai fez um feito. Na época, jogou com o grande campeão paranaense Herbo Stenzio, em 1959, e ele acabou ganhando essa partida desse mestre do xadrez paranaense, que era o artista plástico Herbo Stenzio. E essa partida, ela se encontra hoje na Casa da Cultura de Curitiba. É uma partida que, mesmo derrotado, o artista, né, o Herbo Stenzio, ele refez de cabeça e manuscrito essa partida, e que ela hoje se encontra aqui no Clube do Xadrez. Como esse tabuleiro também, que foi do meu pai, onde eu aprendi a jogar, como eu falei no começo, ele fica hoje aqui para inspirar as novas gerações que estão por vir no xadrez piraiense. E eu fico feliz de saber como está sendo conduzido 25 anos. 25 anos é uma geração, né? Então eu fico muito feliz e que aquela semente lá atrás, plantada, hoje é uma árvore cheia de frutos e prestando um enorme trabalho para a sociedade piraiense. Então, parabéns ao Clube de Xadrez, professor Hélio Saldanha, e o nosso coordenador da época, o professor Mauríades Júnior. Então, parabéns, Clube de Xadrez de Piraí do Sul. Comecei a jogar em 1991, aprendi com meu grande amigo aí, o Márcio Fernandes de Lima. Por acaso, né, ele estava jogando videogame, a gente jogava muito videogame, e ele estava jogando. Nesse dia que eu fui lá, ele estava jogando xadrez com o primo dele, já falecido, o Wellington Lima, e aí a gente ele perguntou se eu queria aprender a jogar. Aprendi, mas no primeiro momento eu não gostei muito. Aí depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo o jogo, conheci o Seu Pedro, conheci o Bolivar, né, o Carlos Bolivar, conheci o Anderson Tonon. Esses três, digamos assim, o Seu Pedro, o Carlos Bolivar e o Anderson Tonon, eles têm uma grande importância na minha formação de xadrez, né? Nessa época ainda, 92, 93, eu frequentava muito a casa da professora Janine Miléo, né? Seu Alfredo Presto Miléo, Bellini. Tinha uma amizade muito grande, tenho uma amizade até hoje com eles e com os filhos, né? E a gente ia lá para assistir filme, jogar bola e jogava xadrez também. Jogava xadrez com o Fernando, com o Rafa, com o Henry Miléo. E era uma época muito bacana, né? Tenho ótimas lembranças. Mas nesse período, como não tinha clube, a gente jogava ali na casa do Bolivar, na casa do Sr. Pedro, na casa do Sr. Carlos Carneiro mais tarde, né? No bar ali do Tonon, que ficava na rodoviária. E também um pouco mais tarde na barbearia do Maricelso Ribeiro, né? Que ele montou uma salinha de xadrez lá para a galera jogar. Então, os cafés de La Regence, da época aqui em Piraí, eram esses locais, né? Então, todos esses que eu citei aqui têm uma importância histórica muito grande na questão da divulgação e disseminação do xadrez na cidade. Cafés de La Regence, para a turma que não é do xadrez, era uma cafeteria que ficava na França, aí nos séculos XVIII a XIX, e os grandes jogadores da época se reuniam para jogar. Claro que antes deles aí também tinha o Vitor Miguel Miléo, né, o Vitinho, que foi vereador por um tempo aqui e tal.
Também tinha o Jorginho Toshinski, enfim, tinha uma galera que jogava xadrez aqui antes, que eu não tive o prazer de conhecer, mas com certeza colaboraram também, deram a sua contribuição. E aí depois também conheci o Paulo Brizola, Reinaldo Bueno, infelizmente já falecido, grandes jogadores. Inclusive o primeiro evento que eu joguei fora de Piraí do Sul foi em 1995, em Castro, era o Festival de Jogos de Mesa, e eu participei com o Paulo Brizola e o Reinaldo. E chegamos lá cheio de mesa, tênis de mesa, de xadrez e tal, e a gente jogou. Só que, engraçado que a gente chegou lá para participar e tentar jogar com outros jogadores e acabamos jogando entre nós mesmo. Eu enfrentei o Paulo, enfrentei o Reinaldo. Em 1993, eu fui convidado pela professora Iracema, também já falecida, a organizar um evento ali na Semana Cultural do Colégio Jorge Queiroz Neto. Mas eu não queria organizar, eu queria participar do evento, né? Eu queria jogar, já era fominha já naquela época, né? E aí convidei o Sr. Pedro para ajudar ali na arbitragem. O Sr. Pedro topou e tal, ajudou na organização, arbitrou. Foi um torneio bem bacana, um torneio histórico, né? Por ser um dos primeiros. E eu acabei sendo campeão. Mas assim, antes, ali 92, 93, já existiam outros torneios aqui em Piraí. A gente fez um torneio na casa do Carlinhos, né? Bolivar. E antes disso, o Paulo Brizola, Reinaldo, José Ferreira, essa galera que reside até hoje ali no Cristo Redentor, eles organizavam os eventos, os torneios dele ali na pracinha central que tinha ali, né? Que tem até hoje. Então toda essa galera foi extremamente importante, né? Para a história do xadrez piraense. Aí eu conheci o professor Hélio Saldanha Júnior, também acho que em 94, 95, comecei a participar, jogar algumas partidas com ele, né? E até que em 96 ele comentou comigo que ele tinha vontade, né, de fundar um clube de xadrez aqui e tal. Até que em 1997, acho que fevereiro de 1997, ele montou o projeto, a fundação do clube, apresentou a professora Beatriz na época, que era secretária de Educação, Cultura e Esportes, e ela levou esse projeto até o prefeito, que era o prefeito Rodinei Calil Abrão Jaime. Em abril, não por acaso, no dia 23 de abril de 1997, aí começou a história do clube de xadrez, com a fundação e a visita do grande mestre internacional, o Jaime Sunier. E eu lembro que na época que discursou o Hélio, discursou o prefeito, né, a secretária, o Maricelso Ribeiro fez um dos discursos aqui de fundação do clube também. E a partir daí as competições foram aparecendo, né? Em 97 já participamos dos primeiros jogos oficiais, né? Os Jogos de Juventude, eu não pude ir. Em 98 realizamos aqui uma fase regional dos Jogos Colegiais do Paraná e foi um sucesso. A equipe do Jorge Queiroz Neto foi vice-campeã. Mas mesmo antes de eu imaginar que a gente teria um clube de xadrez aqui em Piraí, 1994 foi um ano marcante para mim, porque eu adoro futebol. Nunca tinha visto o Brasil ganhar uma Copa. 94 o Brasil ganhou. 94 também foi um ano que eu perdi uma referência esportiva muito importante para mim, né, que foi o Ayrton Senna. Foi um ano também que eu vi uma abertura muito bonita dos Jogos Escolares aqui em Piraí. Aconteceu aqui, no Ginásio de Esportes. E eu vi aquela galera correndo para cima e para baixo com a organização, e hasteia a bandeira e puxa, entrega um papel daqui, e, enfim, era muito legal. E aquilo, eu prometi mesmo que era aquilo que eu queria para mim. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, né? Eu sempre falo para os alunos, para os atletas, que a coisa que eu mais gostava de ouvir era "você não vai conseguir". Sou muito grato mesmo à professora Beatriz e ao Júnior que me chamaram, né? Me convidaram para tocar as atividades do clube. E aí, com o tempo, as competições foram surgindo, a gente começou a participar de jogos grandes, jogos abertos em 2003, as medalhas começaram a vir. Agora, eu não posso deixar de mencionar o ano de 2005. A Rafa ainda não trabalhava, né? Minha esposa ainda não trabalhava na prefeitura, ela trabalhava numa loja. E naquele ano, por um ato administrativo, por uma ordem judicial, os cargos comissionados da prefeitura teriam que ser desligados, os cargos de assessor. Eu tinha um cargo de assessor em 2005. E aí eu fui exonerado, mas eu não podia dar as costas para isso aqui. Afinal de contas, isso aqui é a minha segunda casa, né? E eu conversei com a professora Vera e falei, Vera, eu vou continuar aqui, pelo menos esse ano, de forma voluntária, porque eu não posso dar as costas para isso aqui. Aí, um tempo depois, sei lá, 15, 20 dias depois, o professor Hélio, né, o Júnior, me chamou aqui na sala e falou, olha, Maurício, o que você está fazendo é louvável e tal, né, de ficar de voluntário, mas a gente não acha justo. Então, eu conversei com a Vera,
eu, o Zezo e o Zé Carlos, a gente vai pagar um salário para você continuar. Então, eu sou muito grato, assim, a professora Vera e ao Júnior e a família Saldanha, de uma maneira geral, eu sou muito grato porque sempre ajudaram. Eu iria continuar mesmo sem receber alguma coisa, porque eu não fazia ideia que eles iam se juntar e fazer isso. E eu e a Rafa, a gente aguentou firme esse ano. Mas eu realmente não podia dar as costas para isso aqui. Acho que foi finalzinho de 2005, teve o concurso. Eu fiz o concurso, passei, fui chamado em 2006. Estou aí até hoje, né? Estou aí até hoje. Com muita dificuldade, mas nunca sozinho. Com muita dificuldade, mas nunca sozinho, porque eu tive ajuda e a cooperação de muita gente. Em 2009, aí por sugestão do secretário de esportes da época, Clóvis Coradassi, a gente criou uma pessoa jurídica, né, a União Esportiva Xadrez Piraí, para auxiliar o clube na captação de recursos. E está dando certo, né? A gente conseguiu montar uma estrutura bacana, conseguiu entrar no programa Nota Paraná, conseguimos receber alguns recursos do governo municipal, governo federal. Por causa do xadrez, eu consegui conhecer 2 campeões mundiais, empatei com um deles, inclusive, acredite, com o Veselin Topalov. E grandes nomes foram surgindo, né? 2009 foi um ano também muito legal, né? Foi um ano muito marcante para competições. 2007, 2008, né? Realizações de campeonatos paranaenses. Aí começaram a surgir grandes nomes do xadrez, que se juntaram ali ao Sérgio Busquete, o William Ribeiro, o Éder Hentz e tal. E juntos ajudaram a construir essa bela história que a gente tem. Mas antes de eu encerrar a minha fala, eu preciso agradecer, né, todas as pessoas que... Não posso citar todo mundo, porque enfim, mas de uma maneira geral, né, agradecer a todos os prefeitos que por aqui passaram, todos os secretários de esporte, de educação, de infraestrutura, financeira, enfim, todo o staff que compõe a gestão pública, os pais, né, que incentivaram, sempre incentivaram. Meu maior agradecimento, na verdade, são pelos atletas, né? São os atletas, os alunos que por aqui passaram. É por conta deles, é por causa deles que tudo isso existe. Senão não teria razão de existir, né? E quando eu falo deles, eu me emociono muito, porque a gente passava dificuldades, né? No começo era difícil, questão de transporte, questão de estrutura, mas eles não desistiram, estavam ali junto comigo. Tanto os alunos formados aqui na base, quanto os alunos que a gente acolheu e representa o nosso município, representa o nosso clube, pela dedicação, né? Pelo amor que eles demonstram pelo clube, pelo amor que eles demonstram, pela garra que eles demonstram ali nas competições. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um pedido à atual gestão e às futuras gestões: deem continuidade a isso aqui. Porque a gente, infelizmente, tem alguns exemplos de modalidades que se acabaram em Piraí do Sul, porque o professor se aposentou, ou porque faleceu, e eu não gostaria que isso acontecesse com o xadrez, né? Que fosse possível dar uma continuidade, colocar novas pessoas para que a gente fosse transmitir o conhecimento para eles. Isso aqui desse a sequência por mais 25, por mais 25, por mais 25, porque isso não pode acabar. Uma história tão linda, construída com a vontade de tantas pessoas, não pode simplesmente se acabar. Felizmente ou infelizmente, eu não vou durar para sempre. Eu já estou com 47 anos, a barba branca já denuncia que eu já estou com uma certa idade, e daqui a pouco eu parto dessa para melhor. E eu acredito que isso aqui não pode acabar. E isso aqui é a minha segunda casa, e tenho certeza que foi a segunda casa de muita gente. Tenho certeza disso. Então, por favor, olhem com carinho para que isso aqui nunca se acabe. E eu torço sempre para que cada um escreva a sua própria história, mas nunca esqueça da história que a gente escreveu juntos. Muito obrigado.